Mas ontem foi muito agradável, né? Como o Chico bem disse, um tempo de lazer, de sair um pouquinho da rotina, não é isso? Eu cheguei cedo, não tão cedo quanto o André e o Chico, que chegaram lá por volta das 7 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu cheguei lá 8 horas. E aí eles saíram e me pediram para ficar tomando conta lá. Eu fiquei sentado, estava fresquinho ainda, né? Eu até achei que fosse ficar nublado, não nublado para chuva, mas com aquele frescor que estava pela manhã. Depois deu uma esquentada. Mas aquele período ali em que eu fiquei sozinho, né, eu comecei a refletir sobre o bem que faz para a gente se retirar um pouco da cidade, né? E quando eu falo cidade, eu falo do asfalto, do concreto, e ter um contato direto com a natureza. Isso é algo muito inato ao ser humano, né? A gente procura, quando está atrás de moradia, locais que tenham uma bela paisagem, né? Um bom cenário, ou praia, ou campo, ou verde. Isso é muito bom para os nossos olhos, né? Em determinados momentos, quando a gente sai da nossa cidade, vai visitar uma outra cidade, a gente procura a praça, né? Não tem uma praça aqui, não tem um jardim botânico aqui, porque me parece que a natureza, ela é, eu diria para você, o modelo original de Deus. Deus, quando cria o mundo, ele cria justamente com o que há de melhor para nós. Mas o homem, quem sabe, insatisfeito por conta de não perceber a beleza que há na criação original, nós redesenhamos a criação com as cidades, com os shoppings, com uma vida acelerada, né? Tão cinza quanto a fumaça de São Paulo, né, Chico? Tão rápida quanto o trânsito do Rio de Janeiro. E assim a gente segue, quem sabe, um pouco distraído com o que há de mais belo na paisagem criada por Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto? O texto de Tiago, ele vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. Uma que vem de Deus, uma sabedoria que emana de Deus, o projeto original, e outra que é fabricada. Ele vai chamar de humana, de carnal, de demoníaca até. A gente vai chegar no texto, né? Mas antes eu queria ler para você uma pequena citação do Chesterton, né? G.K. Chesterton. É no seu livro Ortodoxia. Eu até estava ontem lendo lá, né? Li para o André, li para mais uns outros. E diz assim: as crianças têm uma vitalidade abundante, são impetuosas e livres de espírito, e portanto querem as coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem, faz de novo, e o adulto faz de novo até ficar quase morto. Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia, mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, faz de novo, e diga à lua todas as noites, faz de novo. Pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente, mas não se canse de criar cada uma delas em particular. Pode ser que ele ainda tenha um eterno apetite de infância, pois nós pecamos e envelhecemos, e nosso Pai, apesar da sua eternidade, continua mais jovem do que nós. Amém? Não é canônico, mas quase soa canônico. Vamos ler então Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais para a verdade. Se tende inveja, sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? O livro de Tiago é um livro incansável em falar aos nossos corações, né? De uma praticidade estonteante e ao mesmo tempo de uma poesia que nos toca, né? Nós vimos semana passada como Tiago trabalha para os mestres ou aqueles que pretendiam o ofício de estar à frente para ensinar. Nós vimos como Tiago lida com isso, a ponto de mostrar para eles que o mestre deveria ser alguém com muito cuidado no discurso, não é isso que ele diz? E ele também fala do problema justamente de não ter controle daquilo que se afirma, da informação, né? Esse momento é o momento em que ele retoma aqui o assunto da sabedoria, do ser alguém que dita o conhecimento, que influencia as pessoas, para tratar justamente de dois cenários distintos. Uma sófia, que é a palavra no grego para sabedoria, que vem de Deus, e uma que não vem. Uma sabedoria que emana justamente do esboço original, do projeto original, e outra que é construída, que é remodelada. Ele começa dizendo, por exemplo, no versículo 13, num tom de pergunta, para aqueles que se achavam capazes, né, e que tinham no seu coração uma ambição, na verdade, para serem mestres. Ele diz: quem de vós é sábio e tem conhecimento? É uma pergunta mesmo, né? É uma pergunta, na verdade, retórica, porque ele vai responder, mas é como se Tiago estivesse agora trazendo uma pergunta, um questionamento para a igreja, para aqueles cristãos daquela época: quem de vocês é sábio e tem conhecimento? Se Tiago fizesse essa pergunta hoje aqui, quem aqui levantaria a mão? Quem é o sábio aqui que levantaria a mão para dizer eu sou sábio, né? Porque na verdade, se você levantar a mão, é um sintoma de que você, sabedoria, tem muito pouco, né? Tem muito pouco de sabedoria em você, porque ele vai dizer que a sabedoria, ela na verdade se mostra através das obras, não é isso? E ele fala em humildade, pelas obras e em humildade. Quando ele usa a expressão humildade de sabedoria, o que Tiago está dizendo? Que de fato existe algo, fruto, na verdade, do discurso salomônico de Provérbios, do conhecimento e da sabedoria, coisa que Salomão insiste em escrever, retomando e retomando cada vez mais esse tema. Há algo sim que é sabedoria e conhecimento bíblico. O conhecimento, vai dizer o próprio Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, não é isso? E o conhecimento é justamente conhecer a vontade dele. É diferente do conceito de sabedoria que não é de Deus, porque no conceito de sabedoria do mundo, a sabedoria é uma espécie de acúmulo de informação. Lá fora a gente chama de sábio, quem sabe, é aquele que tem resposta para todas as coisas. Por isso se procurava o sábio. Por isso que no mundo helênico, no mundo grego, se procurava o sábio, porque ele sempre teria uma resposta. E eu me lembro de um texto do Rubem Alves, já até citei aqui, que um aluno chega para o Rubem Alves e pergunta: caramba, como é que você fez para chegar até aqui? Me conte aí qual é o pulo do gato, né? O que você fez para ser quem você é hoje? E aí ele diz: eu cheguei até aqui porque todos os meus planos deram errado. E essa foi a resposta, porque não tem como sabermos de todas as coisas, nem temos respostas para todas as coisas. Na verdade, o grande sábio é aquele que sabe que não tem todas as respostas, e não aquele que, segundo a definição popular, tem sempre uma máxima, está sempre procurando uma maneira de
ter um dito que entre para a história, não é? Tiago vai dizer, na verdade, que a sabedoria é algo prático. Ele vai dizer que a sabedoria se dá através das obras, não é isso que ele diz? Quem de vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento. Então a sabedoria em Tiago, ela é algo, na verdade, que não precisa ser imposta, não precisa ser revelada, não precisa ser propagandeada, ela é percebida. Ela é percebida. O sábio, segundo Tiago, não precisa chegar aqui, levantar e dizer seus títulos. O sábio não precisa dar carteirada e nem mostrar seus canudos. O sábio, ele é alguém que, quando nós olhamos para ele e na trajetória dele, nós vemos sabedoria. O sábio é alguém que carrega em sua caminhada o fruto de quem tem relacionamento com Deus e de quem traz as cicatrizes no corpo que de fato comprovam quem ele é. O sábio, segundo Tiago, é alguém que tem sim uma autoridade que não vem dele, mas que é dada por Deus. Jesus mesmo diz isso. Ele diz que a autoridade que eu tenho não vem de mim mesmo. O que ele estava dizendo, na verdade, é: eu não fico dando carteirada em ninguém, né? Não sou eu que dou testemunha de mim mesmo, vai dizer Jesus. É Deus quem dá testemunha de mim. Porque quando se olhava para a vida de Jesus, inclusive nesse mesmo texto, né, eles estão perguntando quem ele era, né? Se ele era o Messias, se ele não era o Messias. E aí Jesus vai dizer o quê? Veja os sinais. Não é isso que ele diz? O rastro, né? Por onde Jesus passava tinha um rastro. Olha os sinais. Veja os sinais que vocês vão ver quem eu sou. Não preciso dizer quem eu sou, não dou testemunho de mim mesmo. E o princípio de Tiago é justamente esse. As boas obras aqui é a trajetória. A sabedoria que vem de Deus produz em nós fruto do Espírito Santo. Produz em nós uma trajetória, um rastro, uma linha que por onde a gente passa pode ser percebido. Ela é o oposto daquele que busca o reconhecimento. Ela é o oposto daquele que quer impor que de fato ele representa alguma coisa. É algo completamente prático nesse sentido, porque justamente pode ser notado. E aí a pergunta que Tiago faz para a igreja se torna para a gente algo muito sério e que deve ser levado muito a sério. Quem de vós é sábio e tem conhecimento? E quando ele faz essa pergunta, na verdade o que ele está querendo saber é: cadê a trajetória de vocês? O que é que vocês têm para mostrar? O que é que pode ser percebido? Se hoje a gente tivesse em um dia que a gente visualizasse, todos os olhos visualizassem a vinda de Jesus, né? E fôssemos todos colocados diante de Deus, e se essa pergunta de Tiago fosse a pergunta do início da conversa: o que é que tem na trajetória de vocês? Perguntinha básica. Isso não é salvação pelas obras, não. É Deus perguntando com toda santidade, com toda pureza, como a parábola dos talentos, né? Cadê a trajetória? Cadê o fruto? Cadê as marcas, como a gente conversou no último sermão, quando Paulo diz: não me inquietais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cadê as marcas? O cristianismo não pode ser resumido em algo que a gente professa, que a gente diz, que é só discurso, como o próprio Tiago diz no início do capítulo. O cristianismo não pode ser algo fruto de uma teologia sofisticada, fruto de um conhecimento que tem tudo a ver somente com informação. O cristianismo precisa ser algo percebido, notado através da nossa vida. Nós precisamos refletir quem Jesus foi, a ponto de, como já foi falado aqui, alguém perguntar um dia quem nós somos, a gente possa mostrar a nossa trajetória e não precisa dar carteirada em ninguém. Entende isso? Não que a gente tenha que sair por aí, né, procurando boas obras para fazer. A ideia não é essa, para de alguma forma alcançar a salvação ou deixar Deus com o coração melhorzinho, mas a gente precisa buscar experiências com Deus, porque é através da experiência com Deus que vai, de fato, nascer em nossa trajetória frutos de transformação, fruto de arrependimento, fruto de uma vida com Deus. Porque na verdade,
se você fizer uma comparação da definição de sabedoria de Tiago para a definição de fruto do Espírito Santo paulino, você vai ver que é a mesma coisa. Parece que Tiago só trocou o nome. O que ele chama de sabedoria, Paulo chama de Espírito Santo. E para que haja de fato a manifestação do fruto, a manifestação das obras na vida de alguém que segue a Deus, a gente precisa buscar ter experiências com Deus, porque as experiências mudam a gente, e mudam mesmo. Eu sou testemunha viva disso, porque eu sou um antes de ser pai e sou outro completamente depois de ser pai. A experiência da paternidade mudou a minha vida. E eu acho que todos que são pais aqui podem testemunhar isso, né? A gente fica mais protetor, né? Tem um senso mais aguçado de proteção. Só pai e mãe também, né? Acho que mãe até mais que os pais. A gente fica mais sensível, mais chorão, né? Fica. Eu que sempre tive dificuldade em derramar lágrimas, seja pelo que fosse. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a me estranhar, né? Porque eventualmente o Facebook atualiza os vídeos de anos para trás, né? E tem uns que ele é pequenininho, e aí eu fico todo bobo rindo para aquele negócio. Um dia ele chegou e ficou me zoando: você tá rindo de quê, cara? E era um videozinho dele que ele tava mexendo no celular bem pequenininho, e ele falava assim: oi, quase propaganda de celular, né? Oi, eu falava oi, eu fiquei todo bobo. Mudou alguma coisa, né? Mas as experiências marcam a gente, mudam a gente. E eu penso que a vida cristã precisa ser uma vida construída em cima de um relacionamento com Deus, a ponto disso nos marcar, sabe? A ponto dessas experiências trazerem para a nossa vida a produção de frutos que podem ser percebidos, para que quando alguém olhe para nós, ela perceba que nós temos uma trajetória, tem algo que aconteceu, sabe? Aconteceu alguma coisa, houve mudança, houve amadurecimento, houve de fato um refletir quem Deus é, houve quem sabe uma restauração daquilo que é a imagem e semelhança de Deus, que foi arranhado pelo pecado em um determinado momento. A vida cristã precisa ser isso, porque senão vira só discurso e a gente fica só dizendo todo o tempo, né? Defendendo, como já foi dito, os nossos pontos teológicos, né? Fazendo a defesa da nossa ortodoxia, mas isso não se converte em vida de fato, que mostra através de feitos, de acontecimentos, de experiências, fruto do Espírito Santo. Ele continua falando, né? Ele pergunta: quem de vós é sábio? E no 14 ele vai dizer o que não é sabedoria. E eu vou ler de novo aqui para a gente lembrar: mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tem de inveja amarga e sentimento faccioso, em algumas versões, ambicioso na minha, no coração, porque essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. O que acontece? O que Tiago expõe agora é aquilo que é a distorção do que deveria ser. Esse tipo de sabedoria, que ele chama, ele dá um nome de zelo amargo. Você vai encontrar aí, por exemplo, ciúme, né? Quando ele diz, por exemplo: não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga. Está aí assim? Inveja amarga. Então, o texto ele pode ser também traduzido, tem algumas versões que estão um pouquinho diferentes, que ele vai colocar, por exemplo, esses sintomas na frente, como: se tendes, né, inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, não mintais contra a verdade. Ficaria assim, algumas versões são assim. Mas o que é que Tiago está dizendo? O mentir contra a verdade aqui não é mentir contra o evangelho. Aqui não é o caso de alguém que está mentindo ou caluniando o evangelho. É alguém que está vivendo uma vida de mentira, está vivendo essa experiência do conhecimento, da sabedoria, que é algo falso, é o que não deveria ser. E como é isso? Ele vai dizer primeiro: sintoma é inveja amarga, que no grego é zelo amargo. Essa é a ideia, é zelo mesmo que está escrito. E a ideia por trás não é simplesmente ter inveja das pessoas, mas é como se você tivesse ciúme, né? Um ciúme daquilo que você defende. Essa é a ideia. Esse zelo amargo é como se você defendesse um ponto de vista.
uma interpretação bíblica, uma teologia, uma filosofia cristã, seja lá o que for, é tudo dentro da igreja aqui, a ponto de se enciumar tanto desse posicionamento que já não é mais sobre Deus, é sobre você. É uma imposição do que você pensa, do que você acha. A ponto disso trazer, como ele vai continuar no texto aqui, o caos. A ponto disso trazer a devastação, a destruição. Por isso que ele vai dizer assim, ele vai dizer no 15 que essa sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca, ele diz. No 16, pois onde há inveja, de novo, o zelo, e sentimento ambicioso, aí a confusão e todo tipo de práticas nocivas. Esse trio aqui, terrena, animal e demoníaca, parece que ele vai progredindo para algo mais grave mesmo, de propósito. O tipo de vida cristã que é construído em cima do desejo de reconhecimento, em cima justamente desse tipo de egoísmo, em se tratando de impor a sua visão sobre as outras pessoas. Um tipo de cristianismo que não se trata de Deus, nem do reino dele, nem dos crentes, mas se trata de si mesmo, todo o tempo. Por isso que é um sentimento ambicioso, é a ambição de mostrar para as pessoas que de fato eu represento alguma coisa. E aí a gente retoma, quem sabe, a introdução, porque isso é a distorção, isso é o pecado mesmo. Por que é demoníaco? Por que ele fala que é demoníaco? Porque não produz nada, não produz absolutamente nada. E aí eu penso, vou dar quem sabe, uma refrigerada na cabeça da gente, vou voltar nesse tópico. Estava falando do jardim botânico e da natureza e tal, e como isso é belo, Eu estou lendo um livro do Alistair McGrath, que o nome do livro é Teologia Natural, e ele fala da busca pelo transcendente. Eu não estou viajando não, vou voltar aqui, fica comigo. E ele cita algumas religiões que buscam o transcendente. Na verdade, quase todas buscam, E o transcendente, dependendo da religião, é uma definição muito pessoal, muito íntima daquele grupo. Como, por exemplo, a gente conhece aqui, não aqui, mas no Brasil, o Santo Daime. Quem já ouviu falar do Santo Daime, É um chazinho da casca da árvore que eles tomam, é alucinógeno, e aí eles transcendem, dessa maneira, ficando chapado, que é o que é, O Mike até me contou a experiência de um conhecido dele lá que cismou que falava com Jesus tomando esse negócio, Outras não, vão procurar o esvaziamento, Aquela coisa do isolamento, de alguma forma esvaziar-se para transcender. O que é transcender? Transcender é tentar perceber a realidade de uma maneira mais real do que essa que nós percebemos. É mais ou menos isso. É tentar perceber as coisas de cima, ter uma sensibilidade aguçada de alguma maneira para perceber qual o fim de todas as coisas, qual o propósito das coisas. É alguma coisa que vai para o lado do misticismo. Mas o Alistair diz uma coisa muito interessante. Ele retoma justamente a ideia do jardim do Éden, porque Deus estava no jardim, Deus criou dessa forma. Deus nos criou para estarmos em contato com a criação dele. Não é à toa que Paulo fala em Romanos que o que se pode conhecer de Deus é visto através da sua criação. Deus se revela. Eu não sou panteísta, não estou dizendo que Deus está no passarinho, Deus está no pé de goiaba, a ideia não é essa, mas Deus se revela através da sua criação. Mas o que é que nós fizemos? Nós cobrimos, a natureza com as nossas cidades. Nós começamos a desejar, na verdade, uma vida completamente cheia de informações a ponto de tomar de nós o tempo da reflexão. A gente não consegue ficar parado sem mexer em alguma coisa. A gente não consegue. O meu filho tem 6 anos, ele fala, ai que chato, não tem celular, não tem televisão, não tem nada, ai que chato. Porque esse tipo de maneira de viver foi a que a gente redesenhou, completamente contrário do que Deus fez. E aí às vezes, quem sabe, a gente fica questionando ou se perguntando por que Deus não fala mais com a gente? Por que Deus não fala mais com a gente? Por que Deus não derrama sobre nós essa sabedoria do Espírito Santo? Sabe por quê? Falar, ele fala, a gente aqui não escuta. A gente não escuta por causa do barulho dos carros.
A gente não escuta por causa da Linson batendo lata na frente da minha casa o dia todo. A gente não escuta porque a gente fica com a cara enfiada no celular e não consegue sequer perceber no outro Deus. A gente não escuta porque a gente não está disposto a escutar, porque a gente só escuta a gente mesmo o tempo todo. Percebe isso? O que isso tem a ver com Tiago? Tudo. Porque esse tipo de vida é um tipo de vida completamente contrário daquilo que Deus, na verdade, projetou, que era o homem que vivia lado a lado com Deus, pensava sobre Deus, conversava com Deus. Deus era a realidade máxima que se podia experimentar, era a experiência máxima que se podia provar, mas a gente foge hoje, a gente foge, e a gente não tem tempo para, de fato, olhar para Deus e perguntar para Ele o que Ele quer da gente. Aí nos tornamos egoístas, e aí a gente começa a confundir as coisas, começa a confundir os sentimentos, começa a confundir aquilo que nos motiva, começa a confundir o que diabos eu estou fazendo aqui. Me permita o problema da palavra, né? Porque no final da história pode ser que ele seja o motivador mesmo, né? Estranho isso, né? Dizer que algo que pode acontecer dentro da igreja, chamado de sabedoria, é demoníaco, quando não vem de Deus, quando a gente, na verdade, não busca em Deus. E a sabedoria aqui você pode estudar o quanto você quiser, ler o quanto você quiser, não se trata disso. Essa sabedoria aqui é algo que emana de Deus e ela é refletida na nossa vida. Você, por exemplo, pega mais uma vez a vida de Jesus. Jesus era divino, né? Ele sabia o que as pessoas pensavam. Eu não queria ter esse dom, né? Saber o que as pessoas pensam. Acho que eu ia ficar bem frustrado, né? E eu também não gostaria que ninguém soubesse o que eu estou pensando, porque normalmente a gente pensa tanta besteira, né? Mas Jesus sabia, Jesus tinha algo que não era natural, né? Mas você percebe que Jesus eventualmente se retira para falar com Deus. Aí os homens que ouviam Jesus perguntavam: de onde vem tanta sabedoria? Vem de conversar com Deus. Não era dele, era do Pai. Entende isso? O retirar-se, o estar com Deus, o ter um tempo de reflexão, de pensar o que de fato Deus quer pra gente, parar com essa correria, parar com essa loucura que faz da gente tantas vezes indiferentes para tudo, indiferente para a realidade. A gente está quase vivendo uma realidade virtual, ao invés de viver a realidade que Deus criou para nós. Vai para o Jardim Botânico, tira um tempo, dá uma caminhada, pensa um pouco, pare a vida, leia a Bíblia. Eu me sinto até um bobo tendo que dizer esse tipo de coisa. Leia a Bíblia. Mas é necessário se retirar. Jesus, ele se retirava, ou estava na montanha, ou estava no jardim, ou estava no deserto, né? Para ouvir Deus, para entender o que Deus queria, pensando que era fácil, que Deus instalava o dedo em Jesus, tá bom, Pai. Ele se retirava para entender. Em momentos críticos foi aquilo que deu força para ele, a ponto dele pedir para os discípulos orarem, né? E se retira ali, transpira sangue enquanto eles dormem. Quem sabe nós hoje não somos uma espécie, né, de discípulos que dormem, que ficam anestesiados e portanto não conseguem entender ou refletir essa coisa maravilhosa que Tiago chama de a sabedoria que vem do alto. Ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer no versículo 17 que essa sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Por que ele termina assim? Não é mentira, não é alguém que está inventando alguma coisa, é algo que está acontecendo mesmo. Você percebe que à medida em que você lê, pelo menos comigo é assim, né? Acontece assim. E a descrição de Tiago de sabedoria, a gente vai se acalmando. Percebe isso? Eu vou ler de novo aqui. Tudo bem que eu já falei e agora vai ser uma influência na sua leitura aí. Mas ele fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Eu não preciso nem pregar, é só ler isso aqui. Só ler isso aqui já é o suficiente. Aquilo que vem de Deus é algo que gera pacificação. Não é a humildade de baixar a cabeça para todo mundo e aceitar qualquer coisa, falar baixinho, andar com os passinhos curtos. Não é isso. É algo que vem de Deus e que é pacificador, no sentido de que, quando ela é pública, ela vem para trazer paz. Ainda que trazer paz, tantas vezes tenha que ser algo que se levanta para acusar aquilo que está errado, como o próprio Cristo fez. Mas de fato é algo de Deus. E ele encerra no versículo 18 de maneira muito bacana. Ele diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Ele vai chamar de o fruto da justiça alguma coisa que nasce, que brota, que vem fazer parte, justamente produzida por aqueles que promovem a paz, por pacificadores, né? Eu me lembro muito bem da bem-aventurança de Jesus, que ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que produzem o fruto do Espírito Santo e que a sua sabedoria é algo que acalma, é algo que traz, quem sabe, o restabelecimento da fé que foi perdida, que promove o crescimento, a edificação, que não está voltado para si mesmo, mas está voltado para o engrandecimento de Deus, e que produz o fruto da justiça. O fruto da justiça, que é a própria justiça, que é a justiça graciosa de Deus. Eu trouxe um outro livro aqui, hoje estou cheio de coisa, né, gente? Mas eu queria ler para você, eu vou até lhe mostrar aqui, se você sentir. É um livro chamado Meditatio, do pastor Osmar Ludovico. E eu vou ler para você um trecho aqui. Queria que você tivesse um pouco de paciência, não é tão curto. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Diz assim: durante 30 anos Jesus Cristo viveu no anonimato, possivelmente ajudando o Pai na marcenaria em Nazaré. Esperou pacientemente seu tempo chegar até ser batizado. Naquele momento, diante de João Batista e seus discípulos, o Deus dos céus falou de forma audível sobre sua identidade: este é meu filho amado, em quem me agrado. Momento misterioso do encontro trinitário, a presença do Pai, do Filho encarnado e do Espírito Santo. Maior de idade, reconhecido pelo Pai, Jesus Cristo estava pronto para iniciar seu ministério público num mundo conturbado, cheio de demandas, necessidades e carências. Ele teria pouco tempo, somente 3 anos. Embora premido pela urgência e pela magnitude da sua missão, o Espírito o conduziu a uma experiência de silêncio e solitude de 40 dias no deserto. No deserto não há apetites, estímulos ou alguém a quem culpar. Ficamos longe de nossas rotas habituais de fuga. A agitação, a correria, o ativismo, a tagarelice, os muitos ruídos. Só quando adentramos o silêncio e a solitude é que Deus tem toda a nossa atenção voltada para Ele. No entanto, temos medo de estar sós, sem nada para fazer, medo dos sentimentos de abandono e inutilidade. Tal medo é tão grande que enchemos o tempo com atividades estéreis. A solidão é a angústia da alma, uma ferida incurável. Por causa dela, busca-se desesperadamente no outro a aceitação e o acolhimento incondicional. Não encontrando, saímos vazios de nossas realizações e nossos relacionamentos. Aí investimos mais e mais, até nos sentimos desanimados, mal amados e céticos. Solitude é diferente de solidão. É estar só de forma plena, alegre e revigorante. No momento de solitude emerge outra presença. Retiramos-nos do público e da ribalta para entrar naquele espaço mais profundo da alma, da realidade pessoal, que também é habitado por Deus. Na solitude não há espaço para a angústia da solidão,
mas para a restauração do vigor e o livramento das vozes vazias e das representações. O deserto torna a pessoa íntima de si, e ela se descobre criada à imagem e à semelhança de Deus, plenamente amada e reconhecida. Somente quando entramos nessa dimensão íntima e solitária é que somos levados ao nosso coração e ao coração de Deus. Então sintonizamos a presença silenciosa do Senhor em nós, numa relação de amor na qual somos acolhidos e restaurados. Nesse local sereno, no fundo da alma, na solitude e no silêncio, jorra uma fonte de eterna satisfação e alegria que conduz à experiência amorosa e livre de encontro com o outro, o semelhante. Apenas quando sabemos estar sozinhos, em silêncio, reverentes diante da face silenciosa e amorosa de Deus, é que nossa narrativa é transformada. A linguagem deixa de ser explicativa, argumentativa, informativa ou persuasiva para se tornar intimista. No deserto, longe das distrações e do ativismo, Jesus Cristo é tentado. Significa dizer que só no silêncio e na solitude se revelam as falhas de caráter mais profundas, o pecado, a maldade, os desejos egoístas, o orgulho. O tempo no deserto quebranta, leva à confissão, conduz a uma experiência de arrependimento e fé, fazendo perceber a profundidade da graça que renova o compromisso. Tornamos-nos mais santos e nos apaixonamos por Deus. Por isso Jesus Cristo tinha 3 locais de isolamento e quietude: o deserto, o jardim e a montanha. Para eles, o mestre se dirigia em busca desse tempo vital, imprescindível para a restauração espiritual. O deserto é um local ermo, sem distrações, estímulos ou apetites. O jardim é um local florido, perfumado e colorido, festa para os olhos e ouvidos. É quando se pode sintonizar com a criação e louvar a Deus junto com ela. A montanha é um local remoto, escondido, que implica uma subida, preparação, um topo, oração e, por fim, uma descida, encarnação. Tudo isso parece distante de nós. As atividades comunitárias são importantes, mas será que não deveríamos separar mais tempo e espaços especiais para desenvolvermos nossa vida devocional em silêncio e solitude? Amém? Quem sabe a sabedoria que vem de Deus é algo que precisa ser buscado no silêncio da nossa busca por Ele, e não na correria das cidades e das distrações que tantas vezes nos leva para distante daquilo que Deus quer falar para nós. Amém? Vamos ficar em pé e orar?